Você já imaginou entrar no apartamento de um dos maiores ídolos da TV brasileira e encontrar tudo exatamente como ele deixou? Móveis de luxo cobertos de poeira, carros de alto padrão apodrecendo na garagem, documentos esquecidos, dívidas se empilhando e nenhum herdeiro querendo ou podendo cuidar de nada disso. Essa não é uma ficção, é a realidade por trás da morte de Chico Anísio, o gênio do humor que fez o Brasil rir por décadas, mas deixou para trás um rastro de luxos abandonados, contas impagáveis e um inventário que virou um verdadeiro campo de batalha. Hoje você vai descobrir como um império milionário se transformou em ruínas. Um apartamento de 7 milhões de reais, 6 carros esquecidos, centenas de cavalos, brigas familiares, dívidas fiscais e uma fortuna que praticamente desapareceu. Prepare-se. Essa história tem glamour, queda e um final surpreendente. Mas antes de entender como tudo isso foi parar em ruínas, a gente precisa voltar no tempo. Porque para alguém perder tanto, é preciso ter conquistado muito. Chico Anísio nasceu em 1931, no interior do Ceará, e ainda pequeno se mudou com a família para o Rio de Janeiro. De origem simples, ele começou no rádio, passou pela TV e criou mais de 200 personagens memoráveis, como o Professor Raimundo, o Painho, o Bozó, o Alberto Roberto, nomes que moldaram o humor brasileiro por gerações. Foram 65 anos de carreira, dezenas de programas, livros publicados, discos gravados e até quadros pintados. Chico era um artista completo, ganhou prêmios, prestígio e se tornou uma verdadeira lenda viva da cultura nacional. Mas por trás da risada fácil, existia um homem que amava a vida boa e não economizava para viver como um rei. E foi justamente aí que a história começou a mudar de tom. Com tanto sucesso acumulado, era de se esperar que Chico Anísio também acumulasse bens. E ele acumulou muito. No auge da carreira, Chico vivia como um verdadeiro magnata. Seu principal bem era um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas chamar de apartamento talvez seja modesto demais. O imóvel tinha mais de 680 metros quadrados, vista panorâmica, acabamento impecável e localização num dos condomínios mais exclusivos da Zona Oeste. Um verdadeiro palácio suspenso, avaliado em até 7 milhões de reais. Mas não parava por aí. Chico também era dono de 3 salas comerciais no shopping Barra Garden, também na Barra. Fontes de renda com potencial altíssimo, já que poderiam render bons aluguéis. E, como todo bom amante do conforto, o humorista mantinha uma pequena frota de 6 carros registrados em seu nome, entre eles um Honda blindado. Nada muito extravagante à primeira vista, mas era o suficiente para garantir mobilidade com segurança, estilo e conforto. Por trás desses bens, existia um homem que trabalhava incansavelmente para sustentar o que chamava de sua vida confortável. Só que conforto nesse nível tem um preço alto, e nem mesmo o maior humorista do país escapou dessa equação. Porque enquanto a fama crescia, as despesas também, e logo o império de Chico começaria a dar sinais de colapso. E foi assim que o que parecia um castelo começou a rachar por dentro. Apesar de todo o prestígio, Chico Anísio enfrentava uma realidade financeira complicada nos bastidores. Seus filhos, muitos deles adultos, ainda dependiam da ajuda dele. E por mais que o talento garantisse contratos e reconhecimento, o dinheiro escorria pelos dedos. Ao morrer, em 2012, Chico deixou para trás um inventário cheio de bens e cheio de dívidas. Só com o imposto de renda, eram 2,4 milhões de reais pendentes. Isso sem contar mais 1,4 milhões de reais em impostos atrasados sobre as salas comerciais que ele possuía. O problema
é que essas dívidas não congelam no tempo. Juros e multas empilharam-se ano após ano, e a conta total passou de 7 milhões de reais, ironicamente, um valor maior do que o próprio patrimônio que Chico deixou. Ou seja, a herança que parecia ser um prêmio virou um fardo, um quebra-cabeça jurídico e financeiro que ninguém conseguia montar. E o pior, boa parte desses bens começou a se deteriorar enquanto a briga judicial se arrastava. O que era caro foi virando sucata, o que era luxo virou lenda. E o símbolo mais gritante desse colapso silencioso foi justamente o lugar onde Chico passou seus últimos dias. O apartamento de Chico Anísio, na Barra da Tijuca, era digno de capa de revista. Amplo, arejado, cheio de obras de arte, lembranças de uma carreira gigante e móveis de altíssimo padrão. Era ali que ele viveu seus últimos anos, ao lado da esposa Malga de Paula. Mas depois da morte, o que era símbolo de conforto virou cenário de abandono. Com o inventário travado e uma disputa amarga entre a viúva e os filhos, o imóvel ficou fechado por anos, sem manutenção. Os móveis começaram a apodrecer, documentos e objetos pessoais foram devorados por cupins, e o local que um dia respirava vida ficou mergulhado em silêncio e poeira. Pior ainda, enquanto o apartamento se deteriorava, as dívidas de condomínio e IPTU aumentavam. O imóvel, avaliado em milhões, passou a correr risco de penhora judicial, ou seja, poderia ir a leilão para quitar as contas acumuladas. E mesmo assim, ninguém morava lá. Ninguém cuidava. Era como se o espaço tivesse parado no tempo, congelado no dia em que Chico Anísio foi embora. Relatos de 2022 mostram que até o escritório do humorista estava intacto, com manuscritos, troféus e lembranças jogadas às traças. Um pedaço da história da televisão brasileira. Apodrecendo em silêncio, o luxo virou lenda. E a lenda, um apartamento vazio, esperando por justiça ou por um comprador corajoso. Mas se esse cenário já soa triste, o que dizer dos carros de Chico? Enquanto o apartamento apodrecia por dentro, lá fora, na garagem do condomínio, outro retrato do abandono se formava, desta vez, sobre 4 rodas. Chico Anísio deixou 6 carros em seu nome, entre eles um modelo blindado, provavelmente um sedã de alto padrão, feito sob medida para garantir segurança. Não era uma coleção de superesportivos, mas eram veículos caros, de bom gosto, que refletiam o status de um dos artistas mais respeitados do país. Mas, após sua morte, nenhum deles voltou a rodar. Os carros ficaram parados por anos, sem manutenção, cobertos por poeira, pneus murchos, pintura desbotando, ferrugem tomando conta das partes metálicas. Aos poucos, o que antes era símbolo de mobilidade virou um amontoado de sucata cara. E o motivo é o mesmo: briga judicial. Enquanto os herdeiros discutiam a divisão dos bens, ninguém podia vender, usar ou sequer movimentar os veículos. Era como se o tempo estivesse congelado, e os carros também. Até hoje, a maioria deles aguarda definição no processo de partilha. Quando a decisão vier, provavelmente serão leiloados a preço de banana, só para tentar abater uma pequena parte da dívida deixada por Chico. Mas essa não foi a única extravagância que virou dor de cabeça, porque Chico Anísio tinha um vício bem mais caro que gasolina. Sim, carros parados perdem valor, mas cavalos comem todos os dias. E Chico Anísio sabia bem disso. Pouca gente imagina, mas o maior nome do humor brasileiro também foi um turfista apaixonado. E não estamos falando de assistir corrida ou fazer uma aposta no fim de semana. Estamos falando de criação profissional de cavalos de corrida, com raras próprios, treinadores, veterinários e até competições internacionais. Chico fundou o Stud Chico City, nome inspirado no seu programa de TV, e chegou a ter, acredite se quiser,
mais de 300 cavalos registrados ao mesmo tempo. Correndo em hipódromos do Brasil e do Uruguai, ele investia pesado para transformar seus animais em campeões. O problema? O custo era surreal. Segundo relatos da própria esposa, Chico chegou a gastar R$600 mil por mês para manter esse império de patas. Alimentação, equipe, competições, tudo isso drenava praticamente todo o dinheiro que ele ganhava com a televisão. Teve cavalo campeão? Teve. Teve emoção? Muita. Mas o saldo final foi um rombo financeiro. Nos últimos anos de vida, Chico começou a se desfazer do Aras. Vendeu cavalos, fechou parcerias, pegou empréstimos, mas já era tarde. O hobby tinha virado vício e o vício tinha virado dívida. Quando morreu, nenhum dos cavalos restou, mas a marca desse vício permaneceu. Nas dívidas deixadas, no patrimônio dilapidado e na sensação de que o artista que fazia todo mundo rir não conseguia escapar de seus próprios excessos. E foi justamente essa combinação de luxo, dívida e descuido que explodiu de vez com a chegada do inventário. E com ele veio o caos. Se o cenário dos bens já parecia triste, o que aconteceu depois da morte de Chico Anísio foi ainda mais caótico. Logo após o falecimento, em 2012, começou a disputa pela herança. Chico havia deixado um testamento, mas nele excluiu um de seus filhos da divisão dos bens. Ele queria deixar o patrimônio físico para a esposa Malga de Paula e outros herdeiros, e entregar apenas os direitos intelectuais para um dos filhos, o Lug de Paula. Só que tem um detalhe importante. Pela lei brasileira, herdeiro necessário não pode ser excluído. Resultado? A justiça anulou o testamento. E o que já era difícil virou um campo de batalha judicial. De um lado, Malga, viúva e inventariante do espólio por 5 anos. Do outro, os filhos, entre eles, Bruno Mazel e Niso Neto, acusando Malga de má gestão. Eles afirmam que ela não prestava contas, alugava os imóveis sem repassar nada ao inventário e ainda deixou as dívidas aumentarem. Malga nega. Diz que também foi vítima, que tentou resolver, que seguiu orientações jurídicas e que sempre agiu de boa fé. Mas o estrago estava feito. A briga se arrastou por quase uma década. Enquanto isso, os bens ficaram largados, deteriorando. Os carros apodreceram. O apartamento afundou em dívidas e até uma proposta de R$70 milhões pelos direitos autorais de Chico foi ignorada, porque ninguém conseguia se entender. A herança virou um buraco sem fundo. E os luxos que Chico construiu, com uma vida inteira de trabalho, ficaram à beira do esquecimento. Mas nem tudo foi perdido. No meio de tanto abandono, uma coisa permaneceu intacta: o legado artístico de Chico Anísio. Enquanto apartamentos mofam, carros apodrecem e herdeiros se enfrentam nos tribunais, a genialidade de Chico continua viva na memória de milhões de brasileiros. Seus personagens seguem sendo referência. Suas piadas ainda arrancam risos. Seu talento, esse ninguém conseguiu apagar. E é aí que mora a ironia. O que realmente tem valor, sua obra, suas ideias, sua contribuição para a cultura, continua de pé, mesmo que o patrimônio físico tenha virado um fardo. As centenas de roteiros, textos, livros e programas que ele deixou formam um acervo valiosíssimo. Não à toa, houve quem quisesse comprar tudo, como Silvio Santos, que, segundo relatos, chegou a oferecer R$70 milhões pelos direitos e sobre o nome e o conteúdo criado por Chico. Mas por falta de acordo entre os herdeiros, essa chance evaporou. A verdade é que os bens podem se perder, se deteriorar, mudar de dono. Mas o que Chico Anísio construiu com arte, isso ninguém toma.